Toda noite, sem exceção, a gente embarca numa jornada. É uma viagem para uma outra realidade, sabe? Tão real quanto o mundo aqui fora, mas que funciona com regras completamente diferentes. Esse é o misterioso território dos sonhos. Essa frase do George Drexler, né, é poética, mas ela diz tudo. Captura perfeitamente o quão íntimos e pessoais são os nossos sonhos. Eles são nossos de um jeito que talvez nada no mundo físico consiga ser. Tá, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa é a grande questão, a pergunta de US$ 1 milhão que intriga a humanidade há séculos. E é isso que a gente vai investigar agora, seguindo as pistas que a história, a psicologia e a ciência nos deixaram. Por muito, muito tempo mesmo, a primeira resposta para o mistério dos sonhos não era olhar para dentro, mas sim para cima. Os sonhos eram vistos como mensagens diretas dos deuses, sabe? Profecias que podiam decidir o destino de nações inteiras. A nossa história começa lá em 1840, com o chefe comandante chamado Corcova de Búfalo. E ele não teve um sonho qualquer, não. Foi uma visão clara, poderosa, uma ordem que exigia ação. E a ação veio com tudo. A fé nesse sonho foi tão absurda que mobilizou um exército. Isso mostra o poder que uma visão noturna tinha de literalmente transformar o mundo real. E o resultado? É de arrepiar. O sonho se tornou realidade com uma precisão cirúrgica. A visão foi cumprida em cada detalhe. O poder de um oráculo da noite ficou ali, gravado na história. Essa ideia de sonhos como profecia divina dominou o pensamento por séculos. Só que uma revolução estava para acontecer. A busca por respostas começou a virar para uma outra direção, não mais para fora, mas para dentro. E é aqui que a gente entra na era da psicologia. Pensadores como Carl Jung chegaram com uma ideia radical. E se o oráculo não estivesse nos céus? E se ele estivesse dentro de cada um de nós, falando através da linguagem simbólica dos sonhos? Para sacar essa ideia, a gente precisa entender o conceito de psique de Jung. Ele não via a mente como uma coisa única, sabe? Para ele, era como uma casa, cheia de andares, salas e porões secretos. E olha que curioso, a inspiração para essa metáfora veio de um sonho que o próprio Jung teve. O andar de cima era a mente consciente, o nosso dia a dia. O térreo era o inconsciente pessoal, com as nossas memórias guardadas. E os porões mais antigos? Para Jung, ali morava o inconsciente coletivo, um tipo de reservatório de imagens e medos que toda a humanidade compartilha. É por isso que certos temas, tipo sonhar que está caindo ou sendo perseguido, aparecem em culturas do mundo todo. Essa ideia é muito poderosa, né? Os sonhos como mensagens do nosso eu mais profundo. Mas aí, claro, vem outra pergunta. Por que a biologia criaria um sistema tão complexo assim? Qual é a função prática dos sonhos? Bom, a ciência moderna traz uma resposta fascinante para isso. Sonhar não é só sobre significado. É um processo biológico vital, tão importante quanto respirar. É basicamente o serviço de manutenção noturna do nosso cérebro. Na antiguidade, a cura pelos sonhos era levada ao pé da letra. As pessoas acreditavam que os deuses mandavam curas através de metáforas, como nessa história bem curiosa de um homem que sonhou que devia comer os próprios dedos e se curou comendo tâmaras. Hoje a gente sabe que essa cura noturna é real, só que ela acontece em nível celular. Enquanto a gente dorme, o cérebro faz uma verdadeira faxina, limpando toxinas que se acumulam durante o dia. Sem essa manutenção, a memória falha, as emoções desregulam, a nossa capacidade de aprender vai lá para baixo. Pensa só, o nosso cérebro tem uma agenda lotadíssima toda noite. Ele decide que memórias do dia valem a pena guardar, joga fora o que não serve mais, processa as emoções para a gente não surtar e até simula cenários futuros para nos preparar. É um trabalho essencial que acontece todo nos bastidores enquanto a gente dorme. Mas não é só manutenção, não. O cérebro faz algo ainda mais espetacular durante o sono. Ele cria. O sonho é, talvez, um dos maiores laboratórios de inovação que existem. Pega o caso do inventor Elias Howe. Ele estava travado, sabe? Obcecado com um problema técnico que parecia não ter solução. Ele tentou de tudo, mas a resposta simplesmente não vinha. E então, a resposta veio num pesadelo. A imagem de guerreiros com lanças furadas perto da ponta foi a peça que faltava. Ele acordou e sabia exatamente o que fazer. Esse sonho não só resolveu o problema dele, como ajudou a dar um empurrão na Revolução Industrial.
E a criatividade dos sonhos aparece de jeitos muito diferentes. Por Elias Howe, foi uma solução lógica, quase matemática. Já para Paul McCartney, foi pura inspiração artística. A melodia de Yesterday, uma das músicas mais famosas da história, veio inteirinha num sonho. Foi como um presente do mundo interior dele. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças. A gente viu os sonhos como profecia, como terapia, como manutenção biológica. Mas afinal, qual é a resposta? E a beleza da coisa toda é que a gente não precisa escolher. Os sonhos são tudo isso ao mesmo tempo. Eles são um eco do nosso passado mais antigo, uma conversa com o nosso inconsciente e também um processo biológico fundamental para a nossa saúde. Essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. O sonho é o lugar onde tudo que a gente já foi e tudo que a gente pode vir a ser se encontram. É um campo de potencial infinito, uma biblioteca de todas as nossas possibilidades. Então, da próxima vez que a gente fechar os olhos para dormir, vale lembrar, uma jornada extraordinária está prestes a começar. O oráculo mais antigo e sábio do mundo está lá dentro, esperando. A única questão que fica é, o que será perguntado a ele esta noite?